Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para comentar o Paulo Zanotto, mais especificamente duas notas de repúdio de estudantes do Centro do Instituto de Biociências da USP, tanto os de graduação quanto pós-graduação. Tem duas notas dele contra o Paulo Zanotto. Quem é o Paulo Zanotto? Ele é um virologista e ele defende o tratamento precoce para Covid. Ok, e eu tenho esse texto que é o meu resumão das evidências até o começo de junho sobre o tratamento precoce. Basicamente o que eu digo aí é que para a ivermectina já temos evidências suficientes de que ela tem alguma eficácia como tratamento precoce. Está saindo mais coisas, o Instituto Pasteur começou a levar a hipótese a sério, a Universidade de Oxford está fazendo mais um estudo, mas parece ter alguns probleminhas metodológicos com o desenho experimental desse estudo. Enfim, algumas novidades tem desde que eu escrevi isso, mas a mensagem principal do meu texto ainda é válida, especialmente uns pontos, por exemplo, sobre a falsa dicotomia. É uma falsa dicotomia entre ivermectina e vacinas. Para começar, o propósito não é o mesmo, porque se você quer um tratamento precoce, é porque ele já está infectado e já está com sintomas, e você quer amenizar esses sintomas e talvez evitar, né, uma piora do quadro. Enquanto a vacina é para evitar que a pessoa se infecte. A vacina não é um tratamento para depois que a pessoa se infectou, ela toma vacina. Então, nem é a mesma aplicação. Então, por que essa falsa dicotomia entre vacinas e ivermectina? Bem, a resposta é a politização, certo? Acho que vocês vão concordar comigo. Por mais que discordem, ao que alguém possa discordar da minha interpretação das evidências nesse texto, sobre a ivermectina, especialmente, que foi a que eu chamei de a estrela do tratamento precoce, mas tem outras, como a budesonida, por exemplo, aprovada, recomendada pelo NHS, o Serviço de Saúde Britânico, que inspirou o SUS. Então já existe tratamento precoce, usado em outros países. Budesonida é um deles, é inalada, recomendada para idosos, inclusive. Enfim, então, primeiro que o dogmatismo contra todo tratamento precoce já está completamente errado. Eu vi até alguém falando na divulgação científica que para sarampo, por exemplo, é só vacina. Aí se você for ver lá a Associação de Pediatria Americana, dizem que tem um tratamento que não é a vacina, né, não, que também não há essa falsa dicotomia aí, não há uma dicotomia entre vacina e o tratamento. O tratamento para sarampo é a vitamina A, e é conhecido pelos pediatras, até quantidades bem grandes de vitamina A. Então a pessoa afirmou que não existe tratamento precoce para sarampo, que é só vacina, e não é verdade. Não é verdade. Então, essa politização está matando qualquer possibilidade de discutir os fatos e as evidências como eles são. E eu recebi até bastante elogio dos meus ex-colegas da UNB pelo meu tom, não só tom, mas a linha que eu tomei nesse texto, ser mais ponderada nesse sentido, de eu não tomar lados em falsas dicotomias, em politizações. Nesse texto eu não tomo lado de ninguém, tá? Então é uma besteira que porque um presidente favorece uma coisa e não outra, então todo mundo tem que ser a favor do que ele favoreceu. Isso é tribalismo, isso é um instinto de babuínos, como eu digo brincando. Sempre que eu falo dos instintos humanos mais animalescos, eu comparo a gente com os babuínos. Eu não estou dizendo que ele não errou e tal, mas esse não é o assunto do vídeo. Eu acho que ele errou na questão das vacinas, da celeridade, da compra, etc. Outros discordam de mim, inclusive amigos meus discordam de mim. Tudo bem, vamos debater sem briga, sem treta o tempo todo. Mas eu estou aqui então para falar disso especificamente. Eu estou falando que o Zanotto, para explicar por que o Zanotto tem resistência dentro da USP, basicamente é isso. Então, ele é acusado de integrar um suposto gabinete das sombras que ajudava o Bolsonaro na questão da pandemia. E que supostamente seria ilegal, porque o Ministério da Saúde é que tem essa função. Enfim, eu não sei nada disso, eu não sou da área e não conheço os detalhes. Eu não sei se é verdade, se não é verdade. O que me interessa são duas notas do Centro Acadêmico de graduandos do Instituto de Biociências da USP e também uma outra nota de repúdio de pós-graduandos do mesmo instituto. E os pontos que mais me interessam não são quem fez o quê, quem tem culpa do quê, mas os argumentos que tocam a filosofia da ciência e o liberalismo, que eu defendo também. Principalmente a questão da liberdade de expressão. Então vamos dar uma olhada nas notas. Eu já li as duas e eu já destaquei
os pontos mais interessantes. E vocês estão vendo aqui à direita que eu tenho um bingo do falso defensor da liberdade de expressão. E eu pretendo marcar esse bingo se eu achar algum ponto coincidente aí dos meus pontos. Que há alguns anos eu trato desse assunto e eu já vi as principais formas que as pessoas usam para não defender a liberdade de expressão, enquanto alegam que defendem. É o que é muito comum. Ninguém quer ser visto como defensor de autoritarismo e censura. Então, há várias manobras que as pessoas fazem, mudança de conceito feita no ato, na hora, de última hora, para poder dizer que não é autoritário. Então, vou pegar aqui os trechos. Essa é a carta de repúdio do Centro Acadêmico Rosalind Franklin, da Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Biomédicas. Ok, aí o trecho que eu destaquei foi que eles repudiamos também a falta de colocação mais firme por parte do ICB contra as falas do docente. Então, eles queriam que ele fosse punido, certo? E o contexto é muito a respeito da defesa que ele faz do tratamento precoce, de ivermectina, etc. E o que aconteceu foi que parece que ele ganhou meio que como punição, que ele vai passar 2 anos no Canadá. Então, é como se fosse uma licença remunerada de 2 anos da USP. Enfim, repito que não é o que interessa aqui, se eu tenho razão ou não ao contar a história, mas aqui, o que mais me interessou foi isso aqui, ó. O discurso isento de cunho político e social que defende as atitudes desse docente baseado em uma suposta liberdade de expressão, nessa situação é inaceitável. Vamos parar por aqui. Então, eles estão reclamando, parece que os estudantes da biologia aqui estão reclamando que o ICB não está tomando um lado político. Parece muito isso, porque eles estão reclamando que o discurso é isento. Ou seja, o discurso tem que ter cunho político. Eles acham que o ICB tem que tomar um lado político. O que, inclusive, é contra a lei. O ICB, as universidades públicas não podem fazer isso. Não podem tomar um lado político, certo? Não como instituições. Os indivíduos têm essa liberdade, mas não as instituições. Especialmente dependendo de impostos, certo? Todo mundo contribui com os impostos e aí a pessoa que tem acesso aos impostos vai passar a favorecer um lado político, que não é consenso, que não é, né, que todo mundo aceita, que está pagando por isso. Enfim, então já começou bem estranho aqui, esse negócio de discurso isento de cunho político. Estão reclamando do discurso isento. Outra parte, suposta liberdade de expressão. Então, já está pondo aqui dúvida de que ele tem liberdade de expressão de ser a favor do tratamento precoce. Então, um ponto que eu tenho aqui a respeito mais geral é que a pandemia ainda é nova, 1 ano e meio de pandemia. A ciência geralmente demora a chegar a resultados mais firmes e esse momento ainda é um momento de incertezas. Então, inclusive, há indivíduos com acesso a algumas evidências que outros indivíduos não têm acesso. Não são todas as evidências que estão compartilhadas, pode ser não só por uma questão de falta de transparência, mas mais porque não teve tempo de compartilhar, de todo mundo ver e de chegar a conclusões mais firmes, certo? Então, suposta liberdade de expressão, muito estranho. Tem que ter liberdade de expressão justamente nesse momento de incertezas. Os cientistas... ou seja, o meu ponto é que a discordância é interna à ciência. Os cientistas têm que discordar se as evidências apontam para um lado ou para o outro. Se as evidências ainda são poucas, geralmente é uma amostra viciada de evidências. Cada um aponta para um lado e quem tem acesso a uma defende uma hipótese, quem tem acesso a outra defende outra hipótese. É normal no processo. Isso não é alienígena ao processo. A ciência não é uma sequência de decisões de comitês burocráticos do que deve ser dito. Não é uma sequência de notas de repúdio como essa aqui. Tá? Mas, enfim, muito estranho também esse papinho aqui de suposta liberdade de expressão. Por que suposta? Né? Estão levantando dúvidas de que ele tem essa liberdade. Para mim, parece bem claro que ele tem. Ok. Inaceitável, visto que suas falas ultrapassam... Então, isso aqui é uma tentativa de justificar. Visto que suas falas ultrapassam a esfera da opinião pessoal e tornam-se ameaças à saúde pública. Só pode ser afirmado que as hipóteses que ele está defendendo de tratamento precoce são uma ameaça à saúde pública se você for onisciente e já saber do resultado que a ciência não chegou ainda. Se você for onisciente, porque não temos, inclusive é uma discussão interna estatística, o que acontece com os estudos da ivermectina é que muitos chegam perto da significância, mas não ultrapassam, mas alguns sim, ultrapassam a significância.
os observacionais, principalmente. Os duplos cegos, tem 2 duplos cegos e falam que não, porque no P, o valor P não ultrapassou a significância. Ok. Mas primeiro que esse valor P, qual deve ser ultrapassado, qual é o limiar, que geralmente é 5%, que é adotado. Isso é uma convenção. Isso é uma convenção. Isso não é algo que foi observado na natureza que tem que ser assim. E uma carta que teve na Nature em 2018 criticando esse uso do valor P, e muitos estatísticos já sabem disso, eles sabem, se não todos, que a interpretação de que o valor P não ultrapassou o limiar não significa que a hipótese nula, que é a hipótese alternativa, ou seja, que não há eficácia nesse caso aqui, não significa que ela tem evidência a favor dela. Então, o que eu vejo aí de retórica, principalmente de divulgador da ciência que tem o rabo preso com a tribo política progressista, vamos ser sinceros, esse pessoal está afirmando uma coisa que não é justificada pelos esses valores P aí, que são 7%, 6%, dependendo do estudo. Então, não ultrapassou o limiar que é para baixo. O valor P tem que ser pequeno para ser significante. Ok. Mas, quando se observa em vários estudos, chegando, e os duplos cegos, por exemplo, nos 2 duplos cegos, os pacientes que tomaram ivermectina saíram melhor. O negócio é que não foi ao ponto de chegar a significância estatística, mas o fato está lá, eles saíram melhor. Aí fala, você não pode afirmar isso por causa da significância estatística. E, de novo, eu repito, olhem as críticas a essas interpretações do valor P. E tomando em conjunto, eu cito lá no meu texto da Gazeta do Povo 2 meta-análises, e agora saiu uma terceira meta-análise bayesiana a favor da afirmação de que há uma eficácia da ivermectina, principalmente como se tomada logo cedo com a infecção de Covid. Ok. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Então, basicamente, ficou claro aqui pelo contexto que estão a favor de censurar o professor Zanotto. Vamos ser sinceros aqui. É isso que está sendo dito. Então, eles dizem que ultrapassa a opinião pessoal. Primeiro que toda avaliação de hipóteses na ciência começa com pesquisadores individuais manifestando opiniões que são, sim, baseadas nas evidências, tem que ser baseadas nas evidências, mas ainda são opiniões. Então, começa com opiniões, porque as evidências lá, o trabalho do cientista, entre outras coisas, é coletar os dados são as evidências, e aí ele interpreta como modelo ou não, se aplica modelo ou não, faz um duplo cego, faz um estudo observacional, ou seja, ele manifesta uma opinião sobre aquelas evidências que ele está observando. Então, é parte da liberdade dele e, eu repito, nesse estágio inicial de avaliação de qualquer fenômeno, seja pandemia, seja outro fenômeno, é normal a discordância, as diferentes opiniões de especialistas de uma área científica. Ok, então, repito, eles só podem falar que é ameaça à saúde pública se eles forem oniscientes e já saberem dos resultados que a gente ainda não tem, né? Ou seja, é uma ejaculação precoce isso aqui, quer chegar ao orgasmo de saber quando ainda estamos no caminho, né? Tem que ter paciência. Sendo utilizados a bom grado para embasar discursos políticos e políticas públicas, bem, aí vocês têm que se decidir, queridos alunos. Primeiro vocês cobraram que o CB tenha um discurso que não seja isento de cunho político. Vocês querem cunho político no discurso do ICB, certo? Está aqui no texto, no mesmo parágrafo, inclusive. E logo depois, estão reclamando que o Zanotto supostamente embasa discurso político, política pública. Ué, qual vai ser? Ou vocês reclamam que não tem política, ou vocês reclamam que tem política, né? Mas eu sei a origem disso aqui. Eu vou fazer algumas especulações aqui, mas elas estão a chance grande de serem corretas. São alunos progressistas, a maioria é progressista, e entre os progressistas agora tá na modinha a crença de que tudo é política, que o pessoal é político, tudo é política. Não faz sentido nenhum, mas é chique afirmar. Então, por isso reclama aqui que não tem discurso político, não tem cunho político no discurso do ICB, e depois reclama que tem cunho político. Ou seja, a reclamação real é: não gostamos desse discurso político aí, porque ele não é progressista, não é da nossa tribo. Né? Que, infelizmente, está assim. É isso que estão dizendo. Nós, os alunos de graduação do ICB, acreditamos somente na ciência. Isso é ótimo, isso é uma delícia. Eu agradeço os alunos pela ingenuidade desse tipo de afirmação. Nós acreditamos somente na ciência? Uau, 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 uau. Bem, eu não tenho uma teoria científica completa para tudo, não.
Ninguém tem. Ninguém anda por aí com crenças banais sobre, eu posso entrar no elevador ou eu vou cair, né, porque o elevador não está no meu andar. Tem um monte de crenças que a gente tem o tempo todo que não tem cunho científico nenhum, mas a gente tem outras justificações que não científicas para ela. Então, no mínimo, a pessoa que alega que acredita somente na ciência está mentindo. É impossível acreditar somente na ciência. A gente tem um monte de crenças que não são científicas, mas são embasadas. Aliás, é um preconceito do cientificismo achar que toda crença tem que ter embasamento científico. Primeiro, é impossível que seja assim, e não é necessário que seja assim, porque existem outras formas de justificar crenças, que não é a científica, ok? Não estou defendendo misticismo aqui. É uma coisa senso comum, do dia a dia, da vida. O que comer, onde ir, vou ser atropelado, vai cair um raio na minha cabeça. A gente não tem. A gente pode até ser informado um pouco. É improvável, provável, segundo esse e outro dado científico. Ok. Mas não dá para viver. Não dá para dar um passo nessa vida se for para esperar que cada coisa que você faz tem que ter o P valor menor que 5%. Por favor. E continua melhor aqui. Acreditamos somente na ciência, somente, e em suas comprovações. Para começar, esse termo aqui revela uma ignorância em filosofia da ciência. Né? Porque comprovação é uma forma de justificação que deve ser exclusiva da matemática e da lógica. Na ciência, a gente trabalha na ciência com evidências. Né? Então, a gente prefere falar em evidências. Então, um conjunto das evidências relevantes para esse fenômeno aponta para esse lado. Então, é tudo muito tentativo, muito cuidadoso, até porque é uma humildade epistemológica, uma humildade quanto conhecimento. Só afirmar as coisas até onde as evidências permitem. E as teorias baseadas nas evidências, claro. As teorias são importantíssimas. As evidências não fazem nada sozinhas. Então, é puro analfabetismo filosófico em ciência, falar em comprovação científica. No mínimo, um linguajar inadequado. Continuando, a eficácia das vacinas no combate à pandemia, ok, correta, uma eficácia mesmo. A mesma Coronavac, já temos um valor ali de 60%, depende, né? O distanciamento físico, o uso da máscara, tudo isso é plausível cientificamente, realmente. Mas também é plausível que algumas drogas façam algum efeito no tratamento precoce. É plausível, né? É baseado no mecanismo de ação, é baseado no fato de que existem outros vírus da família dos coronavírus que também respondem a certas medicações, né? Baseado numa série de coisas, baseado na observação direta do médico, que é uma forma de o médico construir conhecimento que não é prontamente, naquela hora, científica. Mas, tanto na ciência como fora dela, uma convergência de observadores independentes é importantíssima. Ela é um sinal de que a coisa é real. Se várias pessoas independentes ou grupos independentes observam a mesma coisa, é maior a chance de ser real a coisa observada, certo? Não há tratamento precoce, falso. Inclusive, pode olhar lá, a inspiração do nosso SUS, NHS, já tem budesonida inalada como tratamento precoce para Covid-19. É um fato. Pode olhar no site do NHS. O meu texto na Gazeta, que vou botar o link na descrição, tem o link direto para lá também. E ainda que a sua ineficácia já tenha sido comprovada, não, de novo a linguagem de comprovado aqui, que é coisa da matemática, da lógica, não é coisa de ciência empírica, como biologia, farmacologia, etc. E de novo, a interpretação inadequada do valor P aqui naqueles estudos que a ivermectina não chegou à significância, os resultados não chegaram à significância. É preciso paciência para ver onde isso vai parar, ainda está sendo estudado, é preciso humildade epistemológica, que é o que pessoas que falam em comprovação estão falando do quê? Que é infalível, a solução delas é infalível, está provado. Como é que você vai duvidar de uma coisa que é provada? Então a ciência não funciona assim, não funciona mesmo. O que mostra que, no mínimo, talvez as matérias de filosofia da ciência e da USP não estão muito boas, não. Ou as de metodologia científica, que são as matérias que geralmente costuma ter nesses cursos de ciência, que tocam questões filosóficas sobre a ciência e a metodologia. Bem, então, se for a julgar pelo consenso aqui do centro acadêmico, está bem ruim essa educação em filosofia da ciência. Mas vamos lá para... Eu acabei não marcando nada no meu bingo, né? Mas eu acho que agora eu vou marcar.
porque essa nota da Associação de Pós-Graduandos do Instituto de Ciências Biomédicas, acho que ainda tem mais pérolas do que dos graduandos. Parece que quanto mais especialistas as pessoas ficam, mais besteiras elas dizem. Para mim, a primeira vez que eu vi essa carta, eu falei, isso é uma aberração cognitiva, para citar a prata da casa, Marilena Chauí, professora da USP. Então, vamos aos pontos que eu já marquei aqui. Primeiramente, enfatizamos a necessidade emergente de discussão sobre liberdade de expressão na sociedade. Ok. A importância de continuar e nunca parar de discutir tais questões. Tá, mas se você nunca parar de discutir, nunca chega a nenhum resultado, a filosofia é o quê? É correr para ficar no mesmo lugar? Eu acho que a filosofia, tratando desse assunto, fez progresso desde o John Stuart Mill. Então, falar que tem que ser debatido até o fim, não precisa reinventar a roda. Os filósofos já fizeram um bom trabalho com essas coisas. A presença da livre manifestação de pensamentos se caracteriza como pilar elementar e primário de sustento da democracia. Isso aqui é para inglês ver, tá? Estão dando aí estão dourando a pílula com a suposta defesa da liberdade de expressão aqui, para depois cair em cima, basicamente pedindo a cabeça do Paulo Zanotto. Afastando assim a premissa de autoritarismo, exceto quando essa liberdade de expressão é usada para defender o tratamento precoce, né? Parece que é assim. Aí não é liberdade de expressão. Ok, aqui eu vou começar a marcar o bingo nesse parágrafo. Por este ser um direito fundamental de princípio limitado, o mesmo tem como consequência principal a própria possibilidade de colidir com outros direitos, ok? E por isso não detém caráter absoluto. Deixa eu marcar meu bingo aqui, que nenhum direito é absoluto. É uma das desculpas que os censores dão para limitar a liberdade de expressão injustamente, né? E vejam que basicamente o que esconde disso aí é o que alguns chamam de falácia do nirvana, né? Só pode ser um direito se for absoluta. Eu nem sei que função está exercendo esse adjetivo absoluto aí, exceto já ligar na cabeça do leitor aquela, mas realmente absoluto, não gosto de nada absoluto, né? Quando o que está sendo discutido aqui você quer ter mais liberdade ou menos liberdade? Se for posto dessa forma, eu acho que a pessoa, o ouvinte vai pensar, não, eu quero ter mais liberdade, não menos. Eu quero mais liberdade de falar o que eu penso e não mais censura. Então, esse linguajar de absoluto, primeiro é filosoficamente analfabeto também, e é uma desculpa velada para a censura, tá? Ok. Continuando. Ao mesmo tempo em que é o imperativo o resguardo da liberdade de expressão, se faz ainda mais necessário a proteção de outros direitos fundamentais que possuem a mesma garantia constitucional. É só repetindo o mesmo ponto de que um direito interfere em outros, e logo ele tem que ser limitado. Vocês já notaram que esse papo de liberdade de expressão absoluta ou de interferir nos outros direitos só costuma aparecer muito mais frequentemente quando está sendo discutida a liberdade de expressão? Ninguém tem muitas dúvidas de, o direito de ir e vir não é absoluto, não quer dizer que eu posso entrar na sua casa. Essa discussão é menos, acontece menos, parece que é mais óbvio. Por que é mais óbvio o direito de ir e vir com os seus limites? Porque tem menos pessoas querendo limitar isso, tem mais pessoas convencidas por alguma outra forma de autoritarismo que elas têm o direito de calar a boca de alguém. Então, daí essa discussão sempre pegar esse direito à liberdade de expressão, que ela é que incomoda mais os censores e os autoritários. Inclusive, a primeira coisa a assumir numa ditadura é a liberdade de expressão. Ok, então repetindo aqui, o limite. Ok. Expressamos o nosso respeito para com o livre pensar. De novo, dourando a pílula. Aqui se aborda o repúdio, finalmente chegou ao tema da carta, depois de um monte de demagogia barata. Aqui se aborda o repúdio ao abuso da liberdade de expressão quando a mesma viola outros direitos igualmente importantes, como o direito à vida. Voltemos a outra carta lá, não vou voltar fisicamente aqui não, mas o que a gente viu ali? Que ignoram que é parte da liberdade de expressão, somente um pesquisador defender uma hipótese, né? E outro ponto importante, os graduandos estavam presumindo saber
coisas que eles não sabem. Mesma coisa aqui. Só podem saber que a defesa do tratamento precoce ameaça o direito à vida dos outros se eles tiverem certeza de que não há eficácia nenhuma. Eles não têm, né? Como eu disse, especialmente no caso da ivermectina, é um assunto em aberto, no mínimo. Mesmo se discordarem da minha conclusão de que há suficiente para afirmar que há eficácia, no mínimo a pessoa tem que ter a hombridade, a honestidade intelectual de dizer, não sei, tem evidências para um lado, tem evidências para o outro, vou esperar. Esse é um mínimo de responsabilidade com as evidências agora, nesse momento. Que as evidências também são sensíveis ao tempo, claro. E vamos para o jargão irritante, que eu acho, de militante, que é a propagação intencional, que estão acusando o Zanotto disso, de conceitos negacionistas como imunidade de rebanho. Não, a imunidade de rebanho é um termo técnico até. Você acha esse termo em estudos publicados. Esse adjetivo negacionista, a origem dele é de pessoas que negam a existência, negam que houve um holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Esse adjetivo surgiu nesse contexto. Aí você vê a hipérbole por trás disso tudo. Então, uma discussão que não está acabada entre cientistas que têm uma opinião com base em evidências e outras opiniões com base em evidências também, porque ainda não foi feita a consiliência dessas evidências, uma interpretação de todas elas em conjunto. Bem, eles... primeiro que esse termo está lá, não pode falar que... Você não pode escolher uma dessas hipóteses e dizer o resto é negacionista. Isso é uma atitude dogmática e incompatível com a ciência. Esse é o meu ponto. Essa atitude dogmática é incompatível com a ciência. Mesmo se tiverem razão, que não tem nenhuma evidência de eficácia. É uma palavra negacionista, esse adjetivo é muito forte. Eu reservaria ele para casos específicos como o original. É claro que o Holocausto de Deus aconteceu, a gente tem evidência suficiente disso. Então, é para isso. Ou seja, um caso discutido pelos historiadores já há décadas, quase um século, né? Está bem assentado. A pandemia tem 1 ano e meio. Não tá bem, nada está bem assentado, nem mesmo os possíveis efeitos colaterais das novas tecnologias aí. Ou seja, calma, né? Essa é ejaculação precoce epistemológica, é o meu termo para isso. A pessoa quer ter certeza antes, passar o carro na frente dos bois. Isso não é atitude cientista. Não é. Sinto muito. Negacionista. Isso é jargãozinho de jornalista e ativista. Jornativista também. Jornalista nem merece o que eu estou falando aqui, mas ativista, gente engajada na guerra cultural. Né? Isso é um termo para jogar excremento na cara do inimigo. Então, é uma atitude que é adversarial, não é uma atitude de descobrimento, não é uma atitude de... a gente é capaz das duas ao mesmo tempo, mas para uma nota que quer se fazer preocupada com a liberdade de expressão, nem um pouco, aliás, é muito estranho esse tipo de jargão aqui, jargão de militante, vamos ser sinceros. Continuando, acreditamos que as condutas governamentais devem ser fundamentalmente respaldadas na ciência, baseadas em evidências. Primeiro que eu me pergunto, o que é uma ciência, então, não baseada em evidências? Não existe. Ciência não baseada, só se for no termo antigo de ciência, no uso antigo de ciência, que é conhecimento. Só se for assim. Alguns conhecimentos não são baseados em evidências, são baseados em, por exemplo, dedução, são baseados em provas matemáticas, né? Então, eu nem sei o que significa ciência baseada em evidências. Isso aqui é buzzword, jargão de militante também, de certa forma. Ok. Pontuamos a responsabilidade das comissões responsáveis. O que eu acho incrível aqui é esse tipo de nota de repúdio, não só desses acadêmicos aqui, mas mostra que o brasileiro ele é fã de uma burocracia. O brasileiro não é só vítima da burocracia, ele é responsável pela burocracia, ele quer a burocracia. Quando tiver o carimbo, a nota de repúdio, o jargãozinho batido, aí é respeitável. Caso contrário, não é respeitável. Tem que ter as marcas de respeitabilidade, né, da burocracia. O brasileiro adora uma coisa assim, é incrível. Ok.
marquei outros pontos. A defesa pública de informações negacionistas, de novo, já comentei isso, não respaldadas por evidências científicas, falso, afirmação falsa, a evidência sim. Aliás, eu me pergunto por que colocar adjetivo científico, evidência é evidência, né? Ciência se aproveita, mas tudo bem. Talvez queiram dizer evidência concernente à ciência, ok. Mas parece um sinal de cientificismo isso aí. Evidências científicas, falsa essa afirmação aqui, existem evidências científicas sim, tanto que o NHS, repito, está com a budesonida indicada já para quem quer fazer tratamento precoce da Covid. Ok. Sobre o nome da universidade, sugestões de práticas não recomendadas pela OMS. Deixa eu voltar ao ponto sobre a burocracia. Alguns brasileiros, para quem se irritou com a minha generalização, não só amam a burocracia, como amam a autoridade. Eles amam a burocracia porque é a voz da autoridade. Então, não ouve em primeiro lugar, o ouvido deles não está lá nas evidências, está nas autoridades. Isso aqui são pós-graduandos. O ouvido deles, a atenção deles devia estar nas evidências. Eles acabam de afirmar uma coisa falsa sobre não existir evidência. Primeiro que já tem uma hipérbole aí. Uma evidência falsa pode ter evidências a favor dela? Não. A ciência é uma questão, como eu disse, de acúmulo de evidências. Então, já é uma hipérbole aí. Se eles acham que é falsa, não pode ter evidência nenhuma, zero evidências. É uma afirmação falsa, né? E puxa-saquismo, bajulação da OMS. A OMS falou pra gente, num tempo bem sensível da pandemia, fevereiro de 2020, que o vírus não se transmitia de pessoa para pessoa. A OMS fez um monte de besteira, principalmente no começo. Agora o Tedros está até mais sensato, eu acho, que ele está defendendo que se investigue se o vírus poderia ter surgido do laboratório ou não. Uma hipótese, aliás, que essa tribo política dos progressistas atacou sem razão nenhuma, né? E depois ela foi finalmente alçada à plausibilidade que ela merecia ser tratada como se tivesse, porque tem. Enfim, então, bajulação de autoridades não é o que eu espero de cientistas. Bajulação de autoridades. A OMS recomenda, a OMS recomenda. Tá, pode ser que a OMS tenha razão, mas vocês, principalmente vocês, têm que ter a responsabilidade de saber por que a OMS recomenda isso e se ela tem razão. Não ficar afirmando falsamente que não tem evidência para uma hipótese só porque vocês não gostam, que é uma hipótese associada a uma tribo política que vocês detestam. Né? Isso é vergonhoso, uma coisa dessa. Pegando o fim do parágrafo aqui, falta de compromisso para com a posição de prestígio que a Universidade de São Paulo tem perante a opinião pública nacional e internacional. Pega o seu elitismo e faz alguma coisa com ele. Puro elitismo, isso aqui, afirmação de elitismo, nós somos importantíssimos. Vai ver a real importância da USP no impacto dos artigos publicados. Eu não estou falando isso porque eu não estudei na USP, não. Também se aplica ao UNB, se aplica a todas as universidades brasileiras. É um monte de paper de baixo impacto todos os anos. Tem um cientista, o Bruce Charlton, que ele compara o que acontecia na União Soviética. Tinha uma fábrica de copos, se não me engano, na Polônia. Eles produziam montanhas e mais montanhas de copos de má qualidade que iam direto para o lixo. Mesma coisa. Então, porque o incentivo estava em simular trabalho e aparentar produtividade. Era a rede de incentivos ali da União Soviética, era assim. Pouco importava a qualidade dos copos, e se alguém queria esses copos. Mesma coisa com esses artigos aí. A rede de incentivos é uma comunidade que ela é blindada das agruras de ter que fazer por onde num mercado, por exemplo, né? E se aproveita dessa blindagem para produzir um rio de papers, de artigos de baixo impacto, que a maior parte dos quais pouquíssimas pessoas leem, se alguém lê, pouquíssimas pessoas citam. É só para mostrar que está sendo produtivo, né? E o impacto, né? Esses números de ciência e geometria são todos controversos. Mas o que eu estou dizendo se querem esse respeito todo, mostrem o trabalho de altíssima qualidade. Não é o que anda acontecendo ultimamente. Não estou dizendo que nada de boa qualidade é produzido. Estou dizendo que o que é produzido de boa qualidade é a minoria da minoria. Né? Então, se querem respeito à instituição, que ela se dê o respeito. Que não seja uma fábrica de rios e mais rios de artigos de baixo impacto. Que é um bom resumo da realidade. Né? Enfim, estou terminando aqui.
Eu só destaquei, viemos por meio deste, que é um termo que eu acho engraçado demais, que é um termo de burocrata. Mas, para não desperdiçar aqui o meu bingo, o que a gente viu? A lei diz que, não vou marcar esse, mas um certo apelo a autoridades, talvez. Essas palavras são violência. Eu vou marcar isso aqui, porque estão dizendo que não deixa de ser uma forma de violência deixar pessoas morrerem. Né? Estão acusando o Zanotto, defensor de tratamento precoce, de deixar pessoas morrerem. Né? O que presume que são oniscientes, ou no mínimo que sabem coisas que ainda estão em aberto, ainda estão em investigação. Ninguém é livre das consequências, isso aqui apareceu também nas cartas. Isso é ódio, não pode odiar, isso aqui é ótimo, mais em debates políticos, mas eu não vi essa desculpa a favor da censura. Defender a liberdade para uma ideia é defendê-la, provavelmente apareceu alguma coisa nesse sentido aqui também. Liberdade de expressão não é liberdade de opressão, eu vou marcar essa aqui, essa desculpa para censura também, não deixa de ser parecido com a outra. Não usaram o Popper dessa vez, que é um uso cínico do Popper. Popper não concordaria. Aquela tirinha lá maldita, defendendo a censura. Minha ideia de liberdade de expressão europeia talvez aplicaria aqui naqueles apelos à lei. Teve apelo à lei, né? À Constituição e tal. Então, a lei diz que... Bem, a lei pode dizer isso ou dizer aquilo, mas a lei não é a fonte da reflexão filosófica que leva a gente a defender a liberdade de expressão. Né? São bons argumentos que leva a gente a defender a liberdade de expressão. Tem outros aqui que se aplicam a outros tipos de debate, mas acho que já deu quase um bingo aí, né? Que um bingo, uma fileira só já dá bingo, dependendo do jogo. É isso, a empresa privada não se aplica. Eu acho que o resto aqui não se aplica. Ok, mas eu dei uma marcação interessante do meu bingo do falso defensor da liberdade de expressão. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu aguardo o meu strike no YouTube por ter falado o nome da droga que não deve ser nomeada. E é isso. Um abraço, até a próxima.